A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube e digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador na Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube FM, a você que nos acompanha pelo YouTube, também pelas redes sociais. Vamos estudar e aprender juntos sobre o Evangelho de Jesus e que ele nos oriente e nos abençoe. Muito bem, vamos estudar sobre a força do agora. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize TIM 988012675. O WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Nunca percas a esperança. Te golpeiam, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. E se erraste, não tombes em desespero, mas, trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando a força do agora. Duas situações enfrentam-se e expressam a mesma emoção. A primeira diz respeito às necessidades econômicas responsáveis por aflições inimagináveis, chegando às vezes ao clímax do desespero. A condição financeira das pessoas altera todo tipo de comportamento, né? Imagina você cheio de responsabilidades e não tem como arcar, porque as verbas são curtas, não dá para manter, né, a palavra empenhada, enfim, isso envolve uma série de consequências, muitas vezes drásticas. A segunda refere-se à abundância, ao excesso de recursos que tornam a existência difícil de ser suportada, proporcionando um vazio existencial. Muitos se enganam, não, achando que a fortuna só traz felicidade, nem sempre. Certamente a aprovação da pobreza constitui exercício para o crescimento moral, em processo de recuperação moral, como decorrência do mau uso das altas concessões de que se desfrutou em existência pregressa. Ou seja, em existências passadas, a pessoa fez mau uso, né, da fortuna, hoje está reencarnada numa situação mais difícil, exatamente para recuperar o que perdeu, que é o lado moral. De igual maneira, a prova da riqueza, que proporciona conforto e prazer, faz-se desafio vigoroso para sua correta aplicação, por ensejar o progresso da sociedade e diminuição de muitos sofrimentos terrestres que defluem da miséria
da ausência de condições mínimas para a existência produtiva. Então é o seguinte, a riqueza material, ela deve ser entendida de que você está ali como um grande administrador para auxiliar pessoas e não fazer acumulações de bens cada vez maiores. Isso leva realmente a uma frustração e a um desespero muito grande. Foi por isso que o Cristo advertiu-nos: não ajunteis os tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, porque onde estiver o seu tesouro estará o seu coração. Cuidado com esses tesouros temporais. Se a riqueza realmente fosse prova de equilíbrio para as famílias, não haveria tanto suicídio em classes elevadas. Seja uma ou seja outra postura, o poder do agora se apresenta como de alta significação porque em um minuto pode-se mudar completamente a trajetória existencial, tanto para o bem quanto para o mal. Então, isso pode acontecer no piscar de olhos. Agora, quando o dinheiro é bem empregado, o dinheiro, na verdade, ele é neutro. Nós temos que entender que ele é neutro. Isso é coisa demoníaca, nem nada disso, né? Quando Jesus disse, não devemos amar a dois senhores, a Deus e a Mamon, Mamon significa riqueza. Não devemos estar ligado às coisas temporais e materiais. Mas, bem administrado, o dinheiro ele pode construir creches, hospitais, escolas, tantos educandários, muita coisa boa, casa para as famílias que não têm recurso algum, alimentos, enfim. N coisas se faz a interesse de uma boa administração. Uma decisão repentina altera uma programação anterior, respondendo por novas consequências da conduta desse momento adotada. A vida pode nos surpreender, para o mal, também para o bem. O agora é o porvir do ontem, que chegou ao tempo que logo mais será o passado, que armazena as experiências vivenciadas. Viver intensamente o agora é uma atitude de sabedoria que não pode ser postergada, o que equivale à experiência, às lições da vida, sob o ponto de vista da ética, da moral, mediante projetos e compromissos de autoeliminação, conquistando aos poucos as áreas sombrias da personalidade, ao tempo em que sejam superados os fatores de perturbação da conduta. Ao considerar-se a transitoriedade do tempo, o agora não mais se repetirá nas mesmas circunstâncias e com idênticas possibilidades. As águas de um rio jamais retornarão ao mesmo leito em face do tempo que transcorre. E quando se transformam em vapor e chuva caindo na região, as circunstâncias são outras. No que diz respeito ao poder do agora, procura refletir a necessidade de tornar um hábito saudável e que deves fazer, a fim de que as surpresas do momento nunca te encontrem distraído, a ponto de perderes o ensejo de crescer interiormente. Então, temos que pensar e meditar muito bem sobre isso. No caleidoscópio dos teus atos encontrará informações para que tenhas um agora iluminado por bênção que te poderão facilitar. Caleidoscópio significa uma sucessão vertiginosa, cambaleante, de ações, sensações, conjunto de objetos, cores e formas de produzir imagens em constante mutação, ou seja, de mudanças e de algo que não está muito certo. A escada do progresso é infinita. O indivíduo lúcido está desperto para todas as oportunidades que enfrenta. Sua consciência está vigilante para retirar sempre os melhores resultados, inclusive quando visitado estejas pelo mal, lograres aproveitamento do que seja mais proveitoso. Cada agora é dádiva da vida para corrigir, restaurar e edificar. Mesmo que permaneças indiferente, o agora sinalizar-te-á momento de ação. Num instante podes entesourar alegrias e valores relevantes, assim como no outro podes pôr a perder todos os teus tesouros que acumulaste. Quantas pessoas que estão hoje na riqueza e de um momento para o outro perdem tudo. Uma falência, né? Os reveses da fortuna acontecem. Faz então do teu agora um rosário de feitos que te oferecem poderes espirituais para o logro da evolução, né? Então, para aquilo que você conquistou. No momento de vacilação, Pedro negou Jesus por 3 vezes. No outro momento, Judas
teve a dimensão exata do seu crime hediondo, aquele que provoca reações diversas, e arrependendo-se tentou impedir-lhe a execução tardiamente, porém porque já havia passado o significativo agora. Ele arrependeu, devolveu as moedas de ouro de prata, mas não adiantou nada. Tuas decisões de um instante refletir-se-ão nos acontecimentos por vindouros, não poderás retroceder para mudá-los, para anulá-los, mas poderás iniciar novos cometimentos com os olhos postos no porvir. Não podemos mudar o passado, mas podemos fazer do presente um novo futuro. Isso é indiscutível. E desse modo, a agir com serenidade em cada momento, de modo a percorreres o curso da tua reencarnação com sabedoria e probidade. O Evangelho de Jesus conclama o discípulo sincero ao trabalho de autolapidação moral agora, porque depois pode ser tarde demais. Quando o arqueiro dispara a flecha, não lhe pode deter o curso. Todos são arqueiros da evolução, disparando dardos que podem servir de estacas fincadas no solo como segurança ou armas de destruição de vidas. Nunca subestimes, portanto, o poder do agora. O tempo é resultado do agora, que se une a outro sem solução de continuidade. Jesus convidou-te: vinde hoje trabalhar na minha vinha. Se aceitaste o chamado, nada esperes e atende-o. Se te detens esperando, já desperdiças valioso tempo. E se não o aceitas, voltarás ao caminho posteriormente em situação deplorável e dolorosa. Aproveita e atende ao chamado. Agora é o teu momento de autoiluminação. Acende a luz do amor no íntimo, coloca o combustível da ação e sê feliz desde agora. Jamais te arrependerás por aceitares o chamado do amor para a construção da harmonia interior. Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão pessimista e céptico, afirmou que a oração de cada pessoa deveria ser uma forma de reflexão, na qual exarasse: hoje irei dar alegria a alguém. A alegria é uma ode de louvor à vida, uma oração sem palavras. Estamos falando de exaltação da alegria. Para consegui-la, no entanto, tornam-se indispensáveis a tranquilidade da consciência reta e o sentimento de alto amor, que se encarregam de trabalhar pela melhora intelecto-moral do indivíduo. Mais importante do que a explosão do riso, que às vezes disfarça conflitos perturbadores, é um estado de harmonia íntima que se identifica com o programa existencial iluminativo. Quando Jesus veio à Terra e se nos apresentou, foi claro ao enunciar: eis que vos trago boas novas de alegria. Equivale a sua informação à oportunidade que todos poderão desfrutar para a aquisição da plenitude, em razão de ser seu evangelho o mais perfeito código de ética e moral jamais ultrapassado. As suas lições, repassadas de ternura, amor e responsabilidade, são de perenidade, pelo fato de proporcionar paz e bem-estar a todos quanto se deixam penetrar pelos seus conteúdos sublimes. Sendo a jornada terrestre uma experiência que faculta o desenvolvimento dos valores divinos adormecidos no cerne do espírito, o trabalho de burilamento se faz de relevante importância para que a meta seja colimada. Invariavelmente, confunde-se alegria com búlia e intempestividade, dando lugar às manifestações ruidosas de júbilo e de exaltação. Nesses casos, encontramos fenômenos de catarse dos distúrbios internos que resultam do inconsciente, no qual estão arquivadas as experiências transatas. A verdadeira alegria é uma emoção enobrecedora que proporciona o enriquecimento íntimo do ser com valores transcendentais. Certamente, a prosperidade econômica, a conquista de afetividade, o êxito de um anelo, o equilíbrio doméstico, a família em harmonia proporcionam alegria.
Há também aqueles acontecimentos que facultam o júbilo, que proporciona as condições indispensáveis à verdadeira instalação da perfeita alegria. Essa bênção que ilumina o ser e o felicita. A vivência do Evangelho por gerar bem-estar emocional, é o mais eficiente instrumento para a aquisição da plena alegria de viver. Compromete-se interiormente em proporcionar alegria a alguém em todos os dias da tua existência corporal. Sejam os teus labores cotidianos oportunidades de dignificação humana, de libertação de consciências. Seja gentil com todos e com todas as coisas, embora não conivente com os comportamentos equivocados. São Francisco de Assis, no seu Jornadear, justamente cognominado o Irmão da Alegria, certo dia encontrou um aldeão que conduzia 2 cordeiros ao mercado para serem vendidos e mortos. Tocado pela compaixão, negociou-os, trocando-os pela própria capa que o cobria, e libertou-os daquele destino fatal, pelo menos naquele dia. E saía distribuindo alegria a todos os seres vivos, ou não, em a natureza, promovendo beleza e júbilos. Respeitaram-no no lodo de Gúbio, as cotovias que o ouviram atentamente, as abelhas de Porciúncula, todos os irmãos animais com os quais confraternizou. Ao fazê-lo, experimentarás a inefável alegria de viver. Nada de mal te alcançará, porque jamais a sombra triunfou sobre a luz. O cristão verdadeiro é um cantor da alegria, em razão da ventura que o invade, por saber da transitoriedade do corpo, em benefício da imortalidade do espírito. Mediante o exercício de proporcionares alegrias, transferir-te-á dos fenômenos físicos para aqueles que são transcendentes, de matrizes metafísicas. Pequenos acontecimentos, quase destituídos de valor, tornam-se notas significativas na epopeia da alegria. Todo aquele que experimenta a alegria durante uma oração, enquanto vibra o amor em favor do próximo, encontra-se em expectativa das ações edificantes, ruma com segurança para a conquista do bem imarcessível. Não te entristeçam as ocorrências infaustas, os acontecimentos afligentes, as provações necessárias, os desencantos nos relacionamentos afetivos e sociais. Utiliza-se de todos eles como aprendizado para a superação do ego e a perfeita identificação do self. Une-te ao universo e escuta a grandiosa sinfonia dos astros, porque a Terra ainda não é, nem foi, o paraíso perdido, sonhado por John Milton, o poeta inglês, conforme a sua concepção utópica e rica de beleza. No calor sufocante e abrasador, os metais modificam sua estrutura e se amoldam às outras formas. No fragor das lutas, o espírito se aformoseia, mesmo quando se apresentam os camartelos do sofrimento que alteram as emoções, surgem novos contornos e a realidade se apresenta grandiosa e dominadora. Vive, pois, em qualquer circunstância e situação com alegria. Quem acompanhava a crucificação de Jesus na tarde tempestuosa e observasse o cenário trágico, não poderia imaginar que o espetáculo hediondo era a véspera da madrugada gloriosa da sua ressurreição. Nunca, pois, te afastes das paisagens interiores da alegria, mesmo quando sob calhaus e blasfêmias, porque somente haverá vida em abundância se acontecer a noite da morte física transitória. Inalterada a preponderância do bem, as denominadas desgraças, tais como mortes prematuras ou não, falências comerciais, tragédias afetivas, traições inomináveis, doenças irreversíveis, desgostos afligentes e infortúnios outros parecem predominar no convulsionado contexto social da atualidade.
Tem-se a nítida impressão, diante da violência sob todos os aspectos em que se apresenta, do chocante abuso das drogas, da lamentável utilização do sexo em desalinho, do terrorismo cruel que a humanidade regrediu moralmente e que as gloriosas conquistas da ciência, assim como da tecnologia, nada significam para o ser humano, exceto para o desfrutar do prazer e das comodidades oferecidas. O utilitarismo insensível usa as pessoas e as descarta com facilidade e indiferença, coisificando-as e logo as desprezando. O caos predomina quase em toda parte, tão generalizado se encontra o consumismo e tão baixo o nível das emoções que os menos advertidos optam por aquelas denominadas radicais, com a maior desconsideração para com a existência física. A cultura da futilidade atinge índices alarmantes, dantes mesmo jamais imaginados, porque as questões graves, aquelas que dizem respeito à responsabilidade, ao dever, são substituídas na juventude pelo nem se estuda, nem se trabalha, e pelos adultos como pesado fardo que deve ser abandonado a qualquer momento. A mal contida ânsia para alcançar as glórias de um momento, para conseguir aparecer no pódio de destaque, consome vidas que se poderiam dedicar a objetivos mais plenos da evolução. A competição desenfreada e sem qualquer escrúpulo desvaira, anulando os menos resistentes e dando o triunfo, mesmo injusto, aos mais hábeis na arte da dissimulação, do parecer e do explorar. Paira nas mentes e nos corações a impressão de que o mal prevalece, pois que se encontra em todo lugar, ao mesmo tempo que escasseiam os valores edificantes e as realizações da solidariedade. Nada obstante, vige o bem menos visível, manifestam-se os atributos da honradez em diversos indivíduos e setores, laboram os missionários do bem, do progresso, da verdade. Este é um período de crise, de transição, de descobertas de outros valores mais importantes ainda não conseguidos. É natural que apresente essas tragédias inegáveis. No entanto, toda tempestade que destrói depura a atmosfera, modifica a estrutura existente, reverdece a natureza e a flora, como a fauna, ressurgem em exuberância. O pântano ameaçador e responsável por miasmas pestíferos, assim como o charco pútrido, não são amaldiçoados, mas carentes de drenagem e ação benfazeja para transformar-se em jardim e pomar. O solo desértico necessita de ser sulcado, adubado e experimentar alterações com água, a fim de produzir beleza e utilidade. Não existe no universo a imobilidade. Tudo é movimento que produz alteração de rota e esculpe futuras formas harmônicas. Os canyons são um trabalho paciente dos rios, dos ventos e do tempo. Tudo se renova. A vida não cessa de reproduzir-se em padrões primorosos. Confia no tempo e age com retidão. Não te desanimem as paisagens morais do planeta que se encontra em transformação, em viagem para mundo melhor. Da inarmonia surgirá a ordem em níveis muito elevados que ainda não podes perceber. O processo atual é de experiências cósmicas com os seres humanos que ainda permanecem em faixas primitivas e estão sendo utilizados para o aprimoramento dos valores éticos. Toda época de crise prenuncia conquistas valiosas para o futuro. A reencarnação é lei do processo evolutivo e ninguém dela se eximirá. O mal de agora se torna fator fecundante do bem de amanhã. A flor perfumada que flutua na haste delicada tem as suas raízes, assim também se comporta, isto é, na situação deplorável em que mourejas, enfloresce, transforma o humus em perfume e a água pútrida, como os vegetais, em madeira preciosa. Insiste no culto dos teus deveres, mesmo quando te sintas a sós. O teu exemplo terminará fecundando outras vidas. Francisco, na fase da sua
despersonalização, em extrema penúria, era desprezado e chamavam-no de louco. Insultado e perseguido, sensibilizou o rico Bernardo de Quintavalle e o poderoso Monsenhor Dei Catani, que abandonaram tudo, elegeram a pobreza absoluta e o chamavam com desprezo de loucos. Depois, o lenhador Egídio se lhes associou e com outros mais mudaram a história da humanidade. O pobrezinho de Deus fez-se o pai da ecologia moderna, preparou a cultura para o Renascimento, tornou-se modelo para Dante Alighieri, artistas, poetas, escritores, moderadores da humanidade. Confia naquele que administra a terra e a conduz com segurança da treva para a luz, do tumulto para o equilíbrio, do incêndio e da loucura para a harmonia e a beleza. A vitória do bem é inevitável e o triunfo sobre o seu sofrimento será brevemente alcançado. Faze tua parte, porque o Senhor realiza a que lhe diz respeito em favor da inalterada preponderância do bem. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. Degraus para a evolução. Tem passado por dias difíceis? Essa foi a frase que chamou a atenção naquele folheto que ele nem sabia explicar como tinha parado em suas mãos. O texto continuava: Você já parou para pensar na razão da existência da dor, do sofrimento em nossas vidas? É comum desejarmos saber por que sofremos desde que, em algum momento, a dor nos alcança de uma ou de outra forma. Talvez num desses momentos de extrema angústia, em que o coração parece apertar forte no peito, tenhamos lembrado de Deus e gritado intimamente. Por quê? Ao contrário do que imaginamos, Deus não impõe o sofrimento, nem o utiliza como forma de castigo. No entanto, Ele não o impede, porque se trata da consequência do uso negativo do nosso livre-arbítrio. A dor, essa experiência universal na jornada humana, é necessária para o progresso e a evolução, embora a vejamos quase sempre como uma injustiça ou um sinal de abandono. Contudo, existem pessoas que fazem da dor seu maior estímulo para a própria vida. E nos recordamos de Nick Vujicic. Ele nasceu na Austrália em 1982 com síndrome de tetra-amélia, uma condição rara que o deixou sem braços e pernas. Criança, enfrentou bullying, discriminação, crises de depressão. Encorajado pela fé e pelo amor dos pais, passou a ver sua condição como uma missão. Escolheu ressignificar a dor e estimular outros a procederem de igual maneira. Tornou-se um palestrante motivacional, transmitindo mensagens de fé, propósito e superação, especialmente para jovens que enfrentam alguma deficiência ou depressão. Nick costuma dizer: a dor é real, mas o sofrimento é uma escolha. Se eu posso ser feliz sem braços e pernas, você pode ser feliz com o que tem. Podemos optar por ser indivíduos que dão importância apenas às decepções e insistem em enfatizar as falhas e deficiências. Podemos decidir ser pessoas amargas, raivosas ou tristes. Ou quando tivermos de encarar períodos difíceis, podemos optar por aprender com a experiência e seguir em frente, assumindo a responsabilidade por nossa própria felicidade. Ele enfatiza que o sofrimento não precisa nos aprisionar. Podemos nos servir dele para galgar degraus em nossa evolução. Grande parte do sofrimento é causada por nossas próprias escolhas. Dor e sofrimento são aspectos diferentes da mesma situação. A dor é inevitável, está na natureza e faz parte do mundo que habitamos. O sofrimento é opcional, por se tratar da reação emocional ao fenômeno da dor. A dor pode durar pouco, como a picada de uma agulha. No entanto, o sofrimento dura o tempo em que agasalhamos ou rememoramos a situação desagradável. Heródoto, o pai da história, afirmava que os seus sofrimentos lhe foram ensinamentos. O sofrimento tem, portanto,
à dimensão que nós lhe damos. Afinal de contas, se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Mas, envolvidos em dor ou em sofrimento, lembremos que nunca estamos sozinhos. O mestre Galileu nos acenou com o caminho do consolo e da superação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sigamos a voz do pastor. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, apóstolos estamos sempre, Senhor, com esse propósito de instruir as pessoas através do Seu Evangelho, falando da luz, da consolação, da esperança, porque Tu és sol de primeira grandeza, o intermediário junto ao Pai, governador espiritual do nosso planeta. Devemos seguir a Ti, Senhor, seguir Seus passos, caminhando nas trilhas do Seu Evangelho, que é o maior tratado de moral universal. Sua paz, Senhor, permaneça conosco hoje e sempre. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa de hoje com você. Estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.